Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Chá com Elas, que é um podcast que a gente decidiu montar, né, Esther? Sim. Justamente para descomplicar a nutrição e trazer de uma maneira mais leve para o dia a dia de vocês assuntos relevantes, assuntos importantes que a gente tem dúvidas no dia a dia. Relacionados à nutrição integrativa, né? Sem sombra de dúvidas. E hoje, né, como é o nosso primeiro episódio, eu vou me apresentar. Meu nome é Laís Sarajoto, eu sou nutricionista há mais de 12 anos de formada. 13. 13 anos de formada, né, Esther? Nós somos nutricionistas, nos formamos na PUC de Campinas, né? Exatamente. Há 13 anos Há 13 anos atrás. E ambas somos nutricionistas integrativas. É. E seguimos, né, caminhos um pouco diferentes, mas nos unimos para trazer informações, conteúdos relevantes aí para as pessoas. Ai, sem dúvida, é exatamente isso. E justamente nesse ponto que a gente vai querer abordar agora nos nossos episódios de podcast aí, né, Esther? Exatamente. E hoje, para começar a introduzir esse processo, vamos falar um pouquinho com relação à nutrição integrativa. Por que a gente decidiu entrar nisso, né, Esther? Começa falando um pouquinho sobre você, o seu ponto de vista nesse sentido. Sim. E depois eu entro um pouquinho sobre o meu ponto de vista. A nutrição integrativa, para mim, ela veio da necessidade também, né? Eu brinco que a gente, Deus vai trilhando o nosso caminho, mas muita gente vai também por necessidades. E ali, aquela visão mais tradicional que nós fomos formadas, de estar muito sempre buscando neutralizar sinais e sintomas, aquilo já não fazia tanto sentido para mim, né? Sem dúvida. Eu queria buscar muito a causa raiz dos problemas, né? Que é o que traz muito a ideia da medicina integrativa, né? E eu acho que é importante a gente comentar, né, Laís, que apesar da gente ter um olhar muito integrativo, tudo que a gente sabe dentro da visão tradicional é muito relevante, é muito importante, né? Porque algumas pessoas, às vezes, imaginam que é só integrativo e a gente esquece tudo. E eu falo, não, é integrar, é complementar, é trazer uma visão diferente, né? Sem dúvida. Para que aquilo faça sentido também para os nossos clientes, para os nossos pacientes. Sem dúvida. E o que eu sempre prego muito é que, para mim, quando a gente pensa em integrativo, a gente tem muito que usar o nosso corpo a nosso favor, né? Sim. E é por isso que eu falo muito com relação a sinais e sintomas. Sim. Porque a gente foi justamente na faculdade ensinado a dor de cabeça, vamos colocar um remedinho para dor de cabeça. Intestino ruim, vamos pôr um remedinho para intestino ruim. E a gente acabou sempre aprendendo a mascarar sintomas e não tratar a causa. E não tratar a causa. Né? E é aquilo que o seu corpo quer te dizer com uma dor de cabeça. Exatamente. Qual é a alteração que está por trás da dor de cabeça, né? É como uma febre. Não adianta eu só tomar um remédio para baixar a febre. Da onde vem essa febre, né? O que o corpo quer trazer? Porque a forma que o corpo fala com a gente através de sinais e sintomas. Sem dúvida. Então, eu acho que essa parte da nutrição integrativa é muito bonita, né? Sim. Porque eu acho que a gente consegue muito na raiz do problema. E, por exemplo, uma dor de cabeça. Não é só olhar a dor de cabeça. Muitas vezes está associado com um problema do fígado. Então, se a gente não olhar a dor de cabeça, e ficar sempre mascarando ela, a gente vai acabar não tratando num fígado, por exemplo, né? De um fígado que está um pouco mais comprometido. E eu brinco que nós não somos, né? Não nos alimentamos só de comida, né? Nós nos alimentamos de sentimentos. Então, é importante também a nutrição integrativa, ela traz os conceitos de integrar a parte física, mental, emocional, que a gente vê muito, né, no consultório isso. Sem dúvida. Até por isso que a gente foi buscar também outras abordagens com o intuito de entender melhor a somatização nesse corpo físico, né? Sem Porque dúvida. no físico é onde a gente vê os sinais e os sintomas, mas não necessariamente Começou ali. Começou ali, exatamente. Eu acho que é esse o ponto mesmo. Então, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em integrativo, é pensar mesmo como um todo, né? A parte emocional, a parte mental, a parte mesmo da alimentação, né? A parte do dia a dia. E a personalização também, né? A individualidade. O que é bom para mim é totalmente diferente do que é bom para você, né? Então, aquela questão de, uma dietinha pronta, Sem isso glúten. funciona para todo mundo, né? Não existe mais isso. Eu falo, você é único, né? Você tem uma história de vida, você tem sinais, você tem sintomas. A gente tem que correlacionar e encaixar as pecinhas do seu quebra-cabeça. Sem dúvida. Eu falo muito isso para os pacientes também, porque, querendo ou não, é óbvio que, num geral, né, a gente tem alguns alimentos que são um pouco mais inflamatórios. E a gente vai falar disso nos podcasts, Sem né? dúvida. Então, por
exemplo, um glúten, um leite. Então, acaba sendo... Açúcar, né? Os produtos industrializados, né? Mas o grau de agressividade ou não para o corpo é diferente. É né? de uma maneira individual. Então, às vezes, para mim, o glúten não é tão prejudicial quanto para você. Apesar da gente saber que, às vezes, é um alimento mais inflamatório. Né? Então, eu acho o mais lindo, para mim, da nutrição integrativa é essa individualidade. A gente poder olhar cada um de uma forma única. Concordo plenamente, Té. E eu acho que é legal a gente pensar mesmo, porque quando a gente tá fazendo um plano alimentar, né, tá com o paciente, ele tá contando a alimentação dele, também é muito ver a história de vida dele, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que sempre comeu glúten a vida inteira, de uma maneira descontrolada, todos os dias, 4 vezes por dia, de uma maneira natural, ao longo prazo ela vai já ter uma intolerância a esse alimento. E isso é uma coisa que a gente percebe muito no consultório, porque as pessoas, elas não prestam atenção nos sinais e nos sintomas, né? É aquilo, eu acho que é normal, né? Porque é comum, mas não é normal. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. Sem dúvida. Né? Então, não é porque eu estou com um exame dentro de uma referência que eu estou bem, né? A referência é muito diferente do que é ideal para mim, né? Às vezes você precisa de um nível, por exemplo, de uma vitamina mais alto do que o outro, até às vezes por uma alteração genética. Então, o mais brilhante para mim dentro da nutrição integrativa é essa questão da individualidade. Eu concordo. Porque é realmente isso. É tanto a questão da pessoa como um todo, quanto o estilo de vida da pessoa. Porque tudo isso vai interferir. E é tão engraçado, né? Até por conta das mentorias, né? Que a gente vai passando aí nosso conhecimento. E aí eu ministro algumas, né? E aí, às vezes, as pessoas nos questionam, né? Até para você, Laís. O que você faz que dá resultado? E é tão difícil a gente responder isso, né? Porque eu acho que a gente consegue cercar o paciente de tantas formas que eu falo, não é uma abordagem, né? Ou só uma orientação, ou uma mudança que vai trazer benefício para aquele paciente. Mas é o todo, é o contexto, né? Sem dúvida. Que é o que a gente traz muito do contexto do terreno biológico. Com certeza. Porque se a gente não cuidar realmente da raiz do problema, que o terreno biológico é onde vem, né, a nossa alteração, a gente vai ficar patinando, né? A gente fica enxugando gelo. E é isso que eu sempre falo. A gente tem que focar no sintoma, sim, óbvio. Então, olhar, eu não tô conseguindo emagrecer. O meu sono tá ruim. Só que isso é só a pontinha do iceberg, né? Então, esses sintomas são só uma forma da gente olhar e falar, pera lá, tem algo que não tá bom? E precisamos trazer muito a questão da participação do paciente, né? Porque, às vezes, o paciente deposita a confiança 100% no profissional e eu falo, ninguém cura ninguém, né? A cura está dentro da gente. É o que eu sempre falo, não tem como a gente curar participativa. quem não quer ser curado, né? Exato. É participativa, né? A gente precisa dessa questão da autorresponsabilidade do paciente, né? Senão a gente não tem sucesso no tratamento, né? É o que eu falo para o paciente, eu vou fazer a minha parte... Mas eu preciso que você também faça a sua parte pra gente ter sucesso no seu tratamento. E eu acho que é esse um dos pontos da gente trazer esse podcast também, né, Esther? Sim. Porque assim a gente consegue tratar os nossos pacientes de maneira individual, mas também levar informação para as pessoas que querem entender um pouco mais como é que funciona. Com coisas do dia a dia mesmo, né? Seja qual água usar, seja qual óleo cozinhar. Então a gente vai abordar muito isso também nos nossos podcasts, porque são dúvidas que todo mundo tem e que todo mundo precisa mudar. Porque se a gente continuar do mesmo jeito, a gente vai continuar com uma sociedade cada vez mais doente. Né? E não é sinal de saúde estar adaptado a essa sociedade doente, né? O que a gente já trouxe aqui hoje. Exatamente. E aí, quando a gente fala nessa questão de individualidade, o que a gente estava voltando a falar, né? Com relação então, eu posso comer glúten ou não posso? Eu posso comer leite ou tomar leite ou não posso? Eu acho que a nossa rotina dentro do consultório nos possibilita isso, né? Hoje a gente tem uma série de testes, até dentro da nossa abordagem, da própria biofísica, que nos auxiliam. Né? Então, por exemplo, existe um teste que eu gosto muito, que tanto a Laís, realizamos no consultório, que chama biorressonância. Eu ia falar disso agora. Que é uma avaliação da energia, né, frente a algum testador. Se aquilo é ressonante, se aquilo é bom ou não para o meu campo energético. Né? Então, a gente pode testar ali na biorressonância os órgãos, podemos testar fitoterápicos, podemos testar os alimentos, para a gente entender, naquele momento de vida, né, o que está fazendo sentido para aquele corpo. Né? Se aquilo é bom para mim naquele momento. Né? A genética é muito importante, mas hoje a gente sabe que é
uma pequena Só parte 2%, né, Esther? E muito é a questão epigenética, né? Os fatores ambientais. Sem dúvida. Você trouxe um exemplo outro dia que eu achei muito interessante, né? Que a genética é o revólver, a arma. E a epigenética é o gatilho, né? Então, qual é o tipo de gatilho que eu tô mandando para o meu corpo? E né? isso vai envolver o ambiente, né? Vai envolver o Sim. estilo de vida. Então, eu sempre falo isso também. Genética não é destino. Exato. Não é porque a minha família é obesa que eu vou ser obesa. É claro que tem uma carga, né? Uma tendência. Mas se eu cuidar da minha alimentação, se eu praticar atividade física, se eu manter bons hábitos, bons pensamentos, é claro que isso vai ser neutralizado. Sem né? dúvidas, é. Então, essa questão da autorresponsabilidade, né? Então, aquela questão, eu sou assim porque toda a minha família é... Não cola. Não dá, não dá. É o que eu sempre falo isso. Se você realmente continuar com os mesmos hábitos que você tem, que sua família tem, que seus pais têm, realmente seu destino vai ser o mesmo que o deles. Você vai desenvolver um diabetes, você vai ganhar peso, você vai entrar no mesmo, né? Aí é No mesmo ciclo vicioso, no mesmo ciclo né? vicioso. Mas se você pensa, não, então eu tenho uma predisposição a ter um ganho de peso. Mas se eu fizer um caminho diferente, se eu tiver um ambiente diferente, Com certeza. sem sombra de dúvida que a gente consegue, né? E eu é acho- legal isso também, né? Porque muitos pacientes vêm assustados, né? Às vezes já fizeram testes genéticos e aí, por conta de ter alguma alteração nesses testes genéticos, coloca aquilo como se fosse, né? Não, eu vou desenvolver. Não, você tem uma alteração, um pleomorfismo, e a gente vai trabalhar com ali o que a gente tem, né? De micronutrientes, de vitaminas, de minerais, para poder te auxiliar nesse sentido, né? Eu brinco que nós precisamos dar para o corpo as peças que ele já tem, né? E o que a gente já tem dentro do nosso corpo? Vitaminas, minerais, hormônios, né? Então, o alimento, gente, tem uma função importantíssima, né? É o combustível do seu carro, né? Sem dúvida. E a gente tem que descobrir qual é o combustível exato para esse carro funcionar da melhor maneira possível. Não tem como a gente só ficar ouvindo, né, informações de uma maneira muito leiga. É por isso que Sim. a gente também pensou em trazer informações mais... De qualidade, né? de mais qualidade mesmo. Porque eu acho que isso faz toda a diferença, né, Esther? Porque só a gente ficar ouvindo, todo mundo fala que tem que tirar glúten, todo mundo fala que tem que tirar lactose, né? E muitas vezes não é nem a questão da lactose em si, é muito mais um processo das indústrias, Da né? industrialização, né? Então, acho que vai ser maravilhoso a gente estar aqui falando sobre esse tema que a gente ama. A gente tem muita ferramenta, né, em consultório para poder auxiliar os pacientes. A própria questão da união da bioquímica com a biofísica, eu Os acho que aparelhos foi também, né, os Esther? aparelhos biofísicos, eu acho que foi uma virada de chave enorme pra gente, né? E Fala a gente um pouquinho dos consegue aparelhos também, Esther, que eu acho que é legal. as tecnologias biofísicas, né? É legal porque quando a gente começa a falar sobre frequência, vibração, as pessoas até imaginam algo místico, esotérico, né? E eu falo, gente, não tem nada de esotérico, científico né? total, né? Exato. Então, se o nosso corpo é formado por células, essas células são formadas de átomos e esses átomos são formados de energia, por que não usar essa energia também para equilibrar o nosso corpo, né? Com certeza. E é aquilo, tem a parte biofísica, tem a parte bioquímica, é a junção, a união, né? Quando logo que eu me formei, eu já entrei na área integrativa, né? Até por necessidade, na época eu estava fazendo alguns tipos de tratamento, e eu sempre quis trazer, até por ser uma pessoa nova, uma abordagem nova, eu acho que hoje eu tenho muito, as pessoas me respeitam muito, também pela forma como eu conduzi a minha profissão, né? De sempre também verificar o olhar do outro, né? Sim, sem dúvida. Não existe, eu acho que, uma verdade absoluta. E é o que eu trago para o paciente. Isso faz sentido para você? Né? Não precisa acreditar em mim? Testa. Começa a observar o seu corpo, os sinais que ele está emitindo. Você está melhor? Você está pior? Você sabe que, você falando isso, até eu lembrei de uma paciente ontem até no consultório que eu atendi, e que ela comentou comigo, que eu achei muito fantástico, como realmente é importante a gente observar o nosso corpo. Porque ela veio falando assim, Laís, eu tô com um sintoma, eu tô pensando num processo que eu tô achando estranho, e eu queria dividir isso com você. Ela falou, todo dia eu consumo um suco verde. Ela fez um suco verde que eu bato lá, couve e outros alimentos crus. E eu percebi que essas últimas três dias que eu não tomei o suco verde, eu fiquei melhor. Ela falou, no sentido de estar menos estufada. Isso faz sentido? E pra ela faz, porque eu já tinha falado pra ela que coisas cruas, alimentos muito crus, pra fase de vida que ela tá agora, não é interessante. Às vezes a pessoa tá com uma mastigação difícil, tá uma paciente mais ansiosa. Com uma desbiose de estômago. Uma desbiose de estômago, de intestino, né? Então é legal porque, assim,
Quem em sã consciência vai pensar que uma folha crua, né, um suco verde, vai fazer mal? Então, quando você aprende a ouvir seu corpo, você entende que não é porque um alimento que é considerado pela sociedade saudável, vai ser saudável para todo mundo. Exato. Né? Então, eu acho que isso que é o legal mesmo, é a gente saber olhar tudo isso de uma forma mais individualizada. Perfeito. Esther, com relação ao terreno biológico, vamos conversar um pouquinho com relação a isso, né? No sentido de o que a gente pode fazer para melhorar, como é que a gente usa de tratamento aí. Sim. Eu sempre gosto de fazer comparações para as pessoas entenderem. E a questão do terreno biológico é o meio que a gente vive, né? Quem é paciente sabe, eu sempre faço a comparação com um peixinho no aquário, né? O que seria o terreno biológico? O aquário, onde esse peixe vive. Né? Então, do que adianta a gente dar a melhor comidinha para o peixe, o melhor suplemento, se ele está mergulhado na água suja? Sem dúvida. Então, existem muitos fatores que influenciam, né, esse terreno biológico. Desde a água que a gente bebe, né, que precisa ser uma água de qualidade, os alimentos que a gente consome. E aí é claro que a gente não consegue consumir tudo 100% orgânico, mas uma alimentação mais limpa, né, de qualidade. Descascar mais e embalar menos, né? Eu acho Exato. que é desembalar menos. Desembalar menos e corante, conservante, aromatizante, né? A questão dos metais tóxicos que estão por tudo. Né? Então, desde o cosmético que eu uso, buscar um cosmético mais limpo, né? Um produto de higiene que eu uso na minha casa, um produto de limpeza, o creme dental, né? Que é legal a gente diminuir o flúor, tirar o flúor ali por ele ser um halógeno ali e prejudicar a tireoide. A questão do desodorante, né? Que acaba tendo alumínio, Exato. Que é muito comum hoje em dia, né? As panelas que a gente utiliza em casa, né? Os utensílios domésticos. E aí, quando a gente começa a trazer tudo isso para o paciente, não é uma mudança que ele precisa fazer de uma hora para outra, né? Algo que pode ser sutil, pode ser aos poucos, né? Então, a forma que eu uso na minha casa é de alumínio. Troca por uma forma de vidro, que todo mundo tem uma forma de vidro em casa, né? Sem dúvida. Em vez de usar papel alumínio, usa papel manteiga, né? Em vez de fazer café de cápsula todos os dias, várias vezes ao dia, a gente pode fazer um café coado. Então, são medidas, eu acho que muito simples, né? Que eu costumo trazer. Gerou dúvida? Pensa como sua avó faria, né? Que provavelmente ela estaria certa. Né? Eu acho que é bem isso. E eu sempre também trago isso de uma maneira para ficar uma coisa mais leve, né? Sim. Porque senão a gente fala, meu Deus do céu, eu tenho que viver numa bolha. Exato. E não é essa a ideia. E além dessa questão do alimento, né? Da água que eu consumo, dos produtos de higiene, os produtos ali de limpeza. Tem também a questão parasitológica, que a gente vê muita alteração, né, nesse terreno biológico. A questão dos dentes, né, que as pessoas não se atentam muito, mas tem muitas alterações ali no campo físico total que está relacionada a essas alterações dentárias, né? Um dente que eu fiz canal há muitos anos, amálgama, que são aquelas restaurações que tem o mercúrio. Fazia, né? Muito, né? Hoje em dia não faz mais, mas lá atrás se usava muito. E assim, eu acho que as coisas vão evoluindo e eu tenho a mente muito aberta, né? A gente gosta muito de estudar. E eu falo, o que a gente aprendeu lá atrás não quer dizer que era 100% certo, né? E a gente tem que estar aberto. Então, o que a gente fazia no nosso consultório há 10 anos atrás é totalmente diferente do que a gente faz hoje, né? E não quer dizer que na época a gente estava errado e hoje a gente está certo. Assim como daqui 10 anos a gente vai estar fazendo coisas diferentes. Então, a ideia realmente é evoluir, é trazer coisas novas. E fazendo esse gancho até com relação à alimentação, né, Esther? Sim. Porque eu ouço muita gente falando, mas meu pai sempre comeu glúten e está até hoje vivo. Exato. Só que ao mesmo tempo, o glúten mudou, né? Exato. Então, o glúten de lá de trás é diferente do glúten de hoje. E o nível de contaminação que a gente tem hoje também, né? Então, se eu já tenho um peixinho dentro do aquário, mergulhado numa água extremamente suja e ainda consumindo alimentos ruins para aquele tipo de peixe, é claro que vai ter problemas ali na frente. Sem dúvida, não tem como. Então, eu acho que quando a gente pensa em cuidar desse terreno biológico, justamente isso, é tirar o que está mais contaminando o nosso corpo, né? A primeira fase do tratamento integrativo é remover o fator causal, né? Então, é muito mais tirar o que está atrapalhando do que pensar em colocar um monte de coisa para dentro, né? E a gente percebe muito isso. Os pacientes, eles não vêm sem tomar nada. Eles vêm tomando muita coisa. E às vezes coisas que nem precisaria. Não faz sentido. Nem precisaria. Então, até um exemplo, eu falo muito do probiótico, né? Porque o probiótico, para cuidar de um terreno biológico, num primeiro momento, não vale a pena. Nós vamos ter um episódio falando sobre a questão gástrica e intestinal. E é primeiro limpar, desintoxicar, desinflamar esse corpo. Sem dúvida. É organizar a casa para depois realmente a gente ver o que tem ou não necessidade.
Não tem como. E aí, a questão do peixinho do aquário é isso mesmo. Não tem como a gente colocar peixinhos novos num aquário que tá sujo. Exato. Né? A gente tem que limpar esse aquário. E a gente percebe uma melhora significativa só de fazer essa primeira etapa, né? Você dando uma boa desinflamada e desintoxicando, nossa, 70, 80%. Né, do tratamento ali já melhora. Já melhora. Os sinais e sintomas é tão legal porque também a gente consegue mensurar pelos sinais e sintomas. É maravilhoso. Né? Eu gosto de sempre enumerar. E é engraçado porque às vezes o paciente vem ali com 10, 15 sintomas. Ele volta com 1, 2, né? E claro, e são alterações que vieram há anos. Sem dúvida. Né? Então, também acho que uma consulta, né? Eu falo, numa consulta não dá pra fazer tudo. Mas já, pelo menos metade, 50% dá pra gente dar uma boa resolvida. Melhora muito. E é legal isso, porque eu sempre também friso muito no sentido de a gente observar mesmo os sinais e sintomas, porque a hora que a gente melhora, a gente esquece. Né? Então, por exemplo, às vezes eu pergunto, e sua dor de cabeça, como é que tá? Nossa, nem não tenho tenho mais. Né? E a disposição? Nossa, eu tô melhor. Então, é legal sempre a gente pontuar e a gente ficar atento mesmo com o que a gente sente, porque quando a gente não está sentindo, a gente não lembra que a gente tinha. Né? Eu acho Ou que não esse é tá o prestando ponto. atenção, né? Porque às vezes as pessoas estão tão corridas que elas nem têm a percepção mais sobre aquilo, né? Pra ela é comum. Normal. Né? Eu já tô envelhecendo, então tá tudo bem eu sentir Passei isso. dos 40. Tudo bem eu engordar, tá tudo bem. E não é, né? Não é pra Sim. ser assim. O nosso corpo, ele tem total capacidade de autorregenerar até, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que é esse que é o ponto. Maravilhoso, né? Eu acho que o mais brilhante de tudo é que a gente é muito apaixonada pelo que a gente faz, né? Ai, nossa. Eu falo que cada dia é um dia novo no consultório, cada paciente é um. A gente nunca sabe o que a gente vai fazer com aquele paciente, né? Às vezes a gente tem ali uma linha de raciocínio e, né, eu vou fazer nessa consulta isso com esse paciente e ele volta com uma coisa totalmente diferente e a gente vai, né? Então, é uma dinâmica muito gostosa. Ai, nem fale. Então, pessoal, essa é a nossa ideia do podcast do Chá com Elas, bater um papo. Hoje foi mais mesmo uma introdução do que a gente vai falar. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, aqui embaixo a gente vai colocar, curte, compartilha, a gente vai colocar Comenta. nossos Instagrams aqui também. E nosso próximo assunto vai ser sobre o que, Esther? Desbiose intestinal, alterações gástricas e intestinais, né? Que eu acho que é algo que boa parte da população tem. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho, né? Algum probleminha de intestino, eu acho que acaba acontecendo. Se não tem, já teve. Sem né? dúvidas. Ou vai ter. Então, gente, a gente espera vocês no próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.